Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Vicky Argolo e hoje eu vou estar fazendo com vocês mais um vídeo de sociologia para o canal do Cursinho Alternativo. Como vocês podem estar vendo na tela de vocês, o vídeo de hoje é sobre uma dica de sociologia que tem como tema discutir um pouco as competências do Enem e a sociologia com vocês, né, os futuros calouros de 2022. Como vocês já sabem, para quem me acompanha, né, aquelas que já tem toda uma narrativa de que ela é uma youtuber, basicamente, ou uma professora remota, como vocês já me reconhecem na sala de aula de vocês, que no caso é no espaço íntimo de vocês. As minhas aulas sempre eu trabalho com um guia. E o nosso guia de hoje eu dividi ele em dois momentos. O primeiro momento é um que a gente vai ver as competências das ciências humanas do Enem, e o segundo momento é como a gente vê o papel da sociologia dentro dessas competências. É algo bem dinâmico, bem simples, porque esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou estar falando um pouco sobre essas competências das ciências humanas e tentando trazer um recorte específico para a área de sociologia. E também tentar, né, fazer uma segunda parte sobre as habilidades, né? Porque, como vocês sabem, o Enem trabalha com competências e habilidades. E, assim, não dava para eu fazer tudo junto, porque só as habilidades das ciências humanas são 30. Então, assim, dentro de um grupo de 6 competências. Então, assim, acho que é mais interessante, mais otimizado e mais dinâmico para vocês terem esses dois vídeos de formas separadas, onde vocês conseguem ver, assim, quais são as competências que eu tenho para fazer na prova e de que forma eu preciso desenvolver essas habilidades, né? Que é um trabalho assim um pouco mais minucioso e específico. Então, assim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as competências das ciências humanas e tentar ver como é que a sociologia contribui, né? Qual é o papel dela dentro desse rolê todo, né? Humano, desse rolê todo científico. Enfim, vamos lá, galera. Tudo bom? E assim, a primeira competência das ciências humanas é a competência de área 1, que é aquilo que tem como título de compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Dentro dessa competência, a gente vai ter algumas habilidadezinhas que vão tratar como a gente vai entender os elementos a partir das suas manifestações culturais, como os grupos vão se organizar, como o processo sócio-histórico cultural vai contribuir para esse processo identitário e tudo mais, e a competência, de forma geral, diz que a gente deve compreender esses elementos. Porque os elementos da nossa cultura, eles vão constituir aquilo que o todo vai se identificar, né? A gente já viu nas aulas de sociologia sobre o conceito de identidade, como ela é construída a partir do eu e a partir do meu meio, e como esses elementos culturais podem ou não fazer parte da minha identidade, mas eles fazem parte da identidade de grupos. E essa competência de área 1, ela vai fazer sobre a gente justamente discutir isso, que é compreender como esses elementos vão constituir essas identidades. A segunda competência, né, de área 2, fala sobre compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Aqui a gente vê assim, o que a sociologia tem a ver com os espaços geográficos, essas transformações, assim, a gente viu que a sociologia, ela surge justamente a partir das transformações sociais. E aqui a competência, ela quer da gente que a gente passe a compreender como as transformações dos espaços é um produto, né, da relação entre a relação socioeconômica, a relação cultural, a relação de poder. As transformações que vão existir dentro de todo o globo, claro que tem as transformações que vão ser destinadas às transformações naturais, mas a gente está falando dos espaços, né, dos como produto, a gente está falando de transformações que vão ser através da intervenção do ser humano, através da sua relação entre si, da sua relação com a comunidade, da relação com o território. Aqui a gente vê uma das competências que tem muito a ver, né, porque a gente está falando de competência das ciências humanas, então a gente tem a ver que a gente consegue identificar assim, isso tem mais a ver com geografia, mas aí não só geografia, né? Como todas as demais ciências humanas. Cada uma tem como contribuir dentro de cada um desses processos. E aí a gente vai para a terceira competência de área 3, né? Que é a de compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Aqui é uma das minhas competências, assim, que eu fico assim, gente, eu gosto tanto dessa competência. Para quem já me conhece sabe o quanto eu gosto de entender e de buscar refletir o papel histórico nas construções que a gente tem
dentro dos espaços e, no caso, das instituições, sejam elas sociais, políticas ou econômicas. Então, assim, a gente compreender essa produção e o papel historiográfico, né, o papel histórico dessas instituições, tentando associá-las às diferentes, acho que a palavra diferente, né, nos remete a um pouco de diversidade lá na frente, quando a gente estiver discutindo sociologia, a gente consegue ver que esses diferentes grupos, os conflitos que vão ser gerados a partir dessa produção, né, seja de estigmas, estereótipos ou de problemáticas sociais que vão ser resultado dessa produção dentro das instituições, e os movimentos sociais, né, como eles vão, né, lidar, se organizar em cima desses conflitos, em cima de como esse resultado se comportou para eles em algum momento, e o que eles estão reivindicando. Assim, essa é uma competência diária que eu acho, assim, olha, bem garota, bem lindinha, assim como eu pretendo estar aqui com vocês, né, sempre bem bonita. Eu acho que essa é uma das competências, assim, que eu mais acho bonita também. É assim, quando eu falo na questão de beleza, eu digo assim, não é só beleza, né, um contexto assim que ela é intelectualmente atraente, ela é esteticamente bonita e ela é super inteligente. Essa competência, ela é assim, acredito que muitos de vocês se identificam com elas também, porque a gente sabe, né, como são nossos alunos. E eu sei que os alunos de sociologia aqui do cursinho, eles adoram esse rolê, e eu adoro ajudar e fazer parte dessa troca de movimentação, assim, de discussão. Sei que a gente está fazendo aqui a formação, ajudando na formação de diversas pessoas que são engajadas e críticas, né? E essa competência, ela nos dá isso de alguma forma. Enfim, vamos passar para a próxima competência, né? A próxima competência, a de área 4, uma identidade visual um pouco próxima, assim, da minha cor de identidade visual, para quem me acompanha no Instagram sabe. A competência 4, ela está associada a entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Aqui, assim, as pessoas poderiam falar assim, essa é uma competência muito técnica, né? E eu digo sim, e também digo assim, não tanto para quem, né, gosta de outras áreas, porque, por exemplo, quando a gente vê assim, olha, eu faço um destaque assim, eu vou até passar um mouse aqui por cima nesses processos de produção, transformações, processos de produção em desenvolvimento de conhecimento e vida social. Essa aqui é basicamente a gênese da sociologia, gente. Vamos lá, vamos lembrar lá das primeiras aulas de sociologia. A sociologia ela surge a partir de um processo de transformação social que é resultado dos processos de produção, né? Que é resultado das questões industriais. E como esses processos impactaram, né? O impacto aqui de destaque na competência. Como esses impactos geraram, né, na questão do conhecimento, a sociologia surge a partir daí, e a vida social, né, porque as transformações sociais são identificadas a partir disso dentro da sociologia. Essa é uma competência, assim, muito bonitinha também, muito interessante. Eu acho que todas as competências de ciências humanas são interessantes, assim, aquela que defende, né, o seu rolê, né, eu não vou chegar aqui e dizer que elas não são, porque, né, eu estudo ciências sociais, eu sou das ciências humanas, e me abraçaram dentro das ciências humanas de uma forma que nenhuma outra área me abraçou antes. E aí, enfim, né, aquela assim que ela já tem um contato e uma afetividade muito grande pelas ciências humanas e uma crença nas ciências humanas, e eu consigo ver nessa competência como a gente passar a entender essas transformações faz com que a gente consiga entender as relações que nós vivenciamos no hoje, né? Porque a partir de alguns processos a gente tem os resultados atuais. E aí a gente consegue ver como essa competência ela nos ajuda a ver isso. Essas competências elas são todas de fato do que a gente vai encontrar nos textos da prova. Mas as leituras que a gente faz prévias para se preparar para a prova, os conceitos que a gente discute em sala de aula, as temáticas que a gente mais gosta de estudar, podem se enquadrar dentro dessas competências, principalmente, né, aquilo que eu já falei várias vezes, em como a gente vai conseguir fazer uma associação dessas questões com a hora de produzir a redação de vocês. Eu sempre digo que no que eu puder estar contribuindo, tanto que eu trago algumas referências sempre para a gente estar tentando fazer essa contribuição de vocês no repertório sociolinguístico, né, sociocultural. E aí, a gente vai passar para a próxima competência, que é a competência de área 5, que nos diz o seguinte, que a gente deve utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia,
favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Aqui a gente tem, assim, um conceito que a gente já viu várias vezes dentro da sociologia, que é o conceito de cidadania. E, assim, quando a gente utiliza os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos tanto da cidadania quanto da democracia, a gente está fazendo aquele processo que eu já falei que eu adoro, a professora Vicky Argolo adora esse processo, que é estudar a história para compreender e defender de alguma forma, né? Quando a gente fala de valorizar, eu gosto também de levar para o campo da defesa, né? De reivindicar que sejam mantidos os fundamentos da cidadania e da democracia. Então, assim, para eu defender algo, para eu defender essa conquista de direitos, né? Quando a gente está falando de cidadania e de democracia, a gente está falando de direitos, sejam eles sociais, humanos, políticos, civis. A gente está falando sobre esses direitos e não chegaram assim à toa, né? A gente, aqui da sociologia a gente sabe, a gente já viu movimentos sociais em uma das áreas anteriores, das competências anteriores, mas aqui quando a gente está falando sobre compreender e valorizar os fundamentos que vão gerar isso, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade, a gente está falando da formação de pessoas que são conscientemente críticas e defensoras dos direitos humanos. Porque a gente está falando, e isso é uma coisa que o Enem vai cobrar muito de vocês. Então, a gente está falando sobre como a gente vai utilizar a ferramenta histórica para compreender, valorizar, e a professora Vicky Argolo fala sobre defender esses fundamentos, né? Porque se a gente está defendendo isso, a gente não está infringindo os direitos humanos, e se a gente não está infringindo os direitos humanos, a gente não zera a redação. Certo? Só quem concorda comigo respira. E agora a gente vai ver, né, a nossa última competência, no caso, a competência de área 6. Essa competência, ela vai nos dizer o seguinte, que a gente deve compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço, em diferentes contextos históricos e geográficos. Aqui a gente vê, né, aquilo que a gente já conseguiu identificar entre as competências, percebendo que as ciências humanas, elas trabalham muito com as interações, sejam elas em diferentes momentos da história e nos espaços. Assim, eu não sou uma pessoa, né? Eu confesso para você, vou fazer a confissão. A Vicky confessa agora. A Vicky confessa que ela não é tão próxima da geografia, mas não porque ela não gosta da disciplina, mas porque quase no meu curso a gente quase não tem disciplina de geografia, a gente tem umas 2 disciplinas de geografia só em 8 semestres de curso. E aí a gente acaba tendo disciplinas que são mais próximas da história. A gente tem como vocês conseguem identificar, eu tenho uma aproximação muito grande com a história, que ela envolve tanto a grade curricular do meu curso, quanto as minhas amizades, dentre outros cursos. Eu tenho muitos amigos e amigas no curso de história. E era um curso que eu queria fazer também, antes de entrar nas ciências sociais. Então, assim, dentro dessa competência, a gente consegue perceber que a sociedade e a natureza, elas vão ter um processo de interatividade. E isso é algo que a gente deve compreender de diferentes formas, seja nas esferas dos contextos históricos, de como os grupos se comportaram ou trataram aquela interação, e até mesmo como a geografia vai nos dar alicerce para compreender esses fenômenos, né? Eu acho que, ainda que eu não tenha tanto conhecimento geográfico sobre as coisas, eu acredito que vocês conseguem ter esse acesso aqui no cursinho, porque vocês têm uma equipe muito competente para estar trazendo esses assuntos para vocês também. E aí, assim, lembra que eu falei lá no início da aula que a gente ia falar um pouquinho sobre as competências do Enem, qual era o papel da sociologia, né? Como a sociologia vai fazer isso para a gente. Então, assim, a gente vai chegar agora no momento em que a gente vai justamente discutir o papel da sociologia nesse processo, com o coraçãozinho ali piscando, porque chega aquele momento da aula, assim, que eu só separei tópicos, né? Porque se a gente fosse analisar competência por competência e onde a sociologia vai entrar, não que eu não tenha feito isso, porque eu fiz uma grande síntese para a gente dialogar aqui, para fazer um quadro interativo com vocês, eu estou trazendo aqui para vocês no próximo slide, justamente tópicos e conceitos que a gente consegue identificar que são pertinentes para o estudo da sociologia, né, dentro das competências. Né? O papel da sociologia nessas competências é o quê? É tudo, porque a sociologia está em todas as competências. A sociologia está em qualquer relação que esteja presente pessoas humanas. Então, assim, será que é um paradoxo, uma redundância, pessoas humanas, enfim. A galera de linguística que estiver assistindo esse vídeo, não esquece de comentar aqui no chat se é um paradoxo. Eu não sei. Não sei, não lembro agora o conceito, assim, da linguística.
e aí da gramática, né, gente? E aí o papel da sociologia nesse processo, eu tentei trazer para vocês um guia para que quando vocês estiverem anotando, assim, qual o papel da sociologia dentro das competências do Enem, das ciências humanas, né? Aí eu separei alguns conceitos que vocês já podem estar adiantando alguns estudos, né? Lá dentro da competência 1, a gente viu que a gente tinha uma discussão sobre compreender, né, essas questões identitárias, né? Então, os elementos culturais e a identidade. E é que eu separei justamente manifestações culturais, porque a gente entra no campo do conceito de cultura, que é um conceito muito caro e muito rico, ao mesmo tempo, para as ciências sociais. Então, assim, estudar as manifestações culturais e diferentes manifestações culturais para que a gente possa ter grandes referências culturais dentro do estudo, porque nós todos vivenciamos processos de cultura o tempo todo, é um dos conceitos que a gente vai ver muito grande, assim, ao longo do tempo. Eu, inclusive, não vejo a hora de estar ministrando a aula de cultura com vocês, porque, assim, eu adoro cultura. É, meu carro-chefe, assim, de discussão. Adoro manifestação cultural. Adoro manifestação cultural urbana também. E, então, assim, discutir isso com vocês vai ser muito interessante ao longo do ano. E é junto com os conceitos, tanto de diversidade quanto o conceito de identidade, né? A diversidade, porque ela é um conceito que vai fazer esse reconhecimento de que não é só uma cultura ou uma manifestação, é de que existem mais de uma, existem várias. E o conceito de identidade que a gente já começou a visualizar nas nossas aulas de sociologia, a gente já sabe que os grupos, os grupos sociais, eles vão ter as suas identidades, as pessoas em si vão ter as suas identidades, seja no sentido cultural, seja no sentido social, seja no sentido de gênero e tudo mais. Então, assim, são conceitos muito importantes que a gente pode encontrar na competência 1. Aí eu separei alguns conceitos da competência 2 que gritam para mim justamente as relações de poder e as organizações. A gente viu nesse processo como se organizam as estruturas, né, do poder ali nessa competência, dentro das habilidades a gente vai conseguir identificar um pouco dessa questão. Então, assim, entender essas relações de poder dessas organizações é algo que a gente vai ver ao longo da sociologia, até porque as competências, elas trabalham muito com instituições sociais, com instituições, né? A gente que leva para as instituições sociais, e dentro dessas instituições, a gente tem a organização e a gente tem a relação de poder também. Então, assim, são alguns conceitos interessantes para a gente estar estudando também dentro da competência 2. Dentro da competência 3, a minha dica para vocês é discutir um pouco justamente sobre 3 palavrinhas que estão na competência, que são os grupos sociais, né? Não está sociais, mas está grupo. Tudo que da sociologia a gente vai levar para o campo social. Então, assim, os grupos sociais, eles vão ser atingidos de alguma forma pelas relações de poder, pelas manifestações culturais, por todos os fenômenos que acontecerem aqui. Então, discutir o conceito de grupo social é interessante, porque a partir dos grupos sociais a gente vai conseguir discutir tanto os movimentos sociais que a questão fala, a competência, quanto a questão dos conflitos, né? As relações humanas, elas são relações conflituosas, a gente não deve esquecer desse detalhe. Então, assim, levar esses conceitos como ideia para a gente, vou assistir um filme sobre isso, vou escutar um podcast sobre esse assunto, porque ele, de alguma forma, me ajuda a estudar para essa competência. Então, assim, é uma das minhas dicas para hoje. A dica da quarta competência, né, ela está associada justamente aos conceitos tanto de transformação e como o conceito de organização da vida social. Quando a gente fala de vida social, a gente fala das relações sociais, a gente fala sobre como os indivíduos estão se organizando em sociedade, quais são as transformações que esses indivíduos fizeram, como isso vai gerar resultados e qual é o produto dessas relações e qual é o produto dessa transformação. E assim, essa competência ela vai nos remeter a isso. A competência 5 já é aquela competência que vai trazer para a gente a relação sócio-histórica cultural, para a gente defender, né, como eu falei com vocês, assim, a professora Vicky gosta de defender, além de compreender e valorizar, ela quer defender a cidadania e a democracia, então compreender a relação sócio-histórica cultural para gerar essas questões é o mesmo que defender cidadania e democracia, que é o mesmo que a gente defender os direitos humanos. E a competência 6 seria entender, né, a relação de que a gente já viu na última aula de sociologia, inclusive, antes dessa aula aqui ser publicada, dessa aula de dicas,
ser publicada, a gente viu a nossa última aula de sociologia foi a relação de sujeito e sociedade, e a gente já viu nessa aula, que é o que o conceito da competência está nos trazendo, justamente quais são as interações que esses indivíduos têm com a sociedade e quais são os impactos dessas relações para a sociedade, para o sujeito, para a natureza, para a historiografia, de diferentes conceitos. Essa relação desse sujeito com a sociedade vai gerar um processo de interatividade e vão gerar impactos dentro do meio. E assim, como de praxe, para finalizar as minhas aulas, e não é porque essa é uma aula de dicas para o Enem, dicas de sociologia para o Enem, que eu não vá que eu não vá fazer. Então, assim, sempre trago uma mensagem motivacional, e hoje eu trago uma das mensagens que eu acordo todo dia de manhã com essa música no meu despertador, que é Freedom, da Beyoncé, né? E aí, tipo, uma das estrofes da música, ela fala sobre I'm keep running cause the winner don't quit themselves, que a tradução literal fica eu vou continuar correndo, pois um vencedor nunca desiste de si mesmo. E essa música me dá muita força, e assim, o meu papel aqui de interatividade também, de troca com vocês, é que de alguma forma eu consiga desengatilhar uma engrenagem assim do corpo de vocês, um aspecto assim que vai falar assim, nossa, essa mensagem me tocou de alguma forma, e assim, eu espero que a Beyoncé que fala através de mim chegue no coração de vocês e vocês percebam que vocês estarem aqui nesse momento, que ele é totalmente atípico da nossa realidade antes de 2020, é o mesmo que a gente está a continuar a correr, porque a gente, né, nós somos vencedores. E a gente nunca desiste de nós mesmos. E assim, como finalização de aula, a minha mensagem de hoje é: vocês não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de acompanhar as redes sociais do cursinho e de me seguir nas redes sociais também. No caso, eu só uso o Instagram, @vic.argolo, e vocês podem estar me acompanhando por lá também. E assim, muito obrigada pela aula de hoje, para quem acompanhou até aqui. E é isso, gente. Beijos.